Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa sobre orientação a objetos com PHP, né? E agora, tem um conceitozinho que a gente chama em PHP de métodos mágicos, né? Então, são métodos que automaticamente são invocados quando nós estamos, por exemplo, instanciando uma classe, né? Criando um objeto, executando métodos. Então, um primeiro exemplo aqui, olha, de métodos mágicos é o construct. Então, por exemplo, eu criei aqui a classe endereço, né? Ela começa aqui, finaliza aqui. Nós temos aqui 3 atributos que estão como públicos, logradouro, número e cidade. E quando eu executasse isso daqui, né, como nós fizemos das outras vezes, nós fizemos assim, new endereço, ele já criaria para mim a classe endereço com esses atributos e possíveis operações, métodos que eu tivesse definido aqui, né? Agora, quando eu crio sem passar parâmetros assim, ele vai criar a classe disponibilizando os métodos e os atributos sem nenhum valor. Se eu quero iniciar, né, criar o meu objeto com os atributos já inicializados, eu posso usar o método mágico construct, né? E aí o que acontece? O construct ele é executado, né, quando a gente faz o new, mas sem nenhum valor sendo passado para os atributos, então a gente nem define ele no código. Mas, nesse caso, eu quero criar um construtor onde eu já quero passar o logradouro, o número e a cidade e já quero setar nos atributos ali da classe, né? Então, eu estou fazendo aqui, né, this, que seria aqui os atributos aqui da classe, logradouro, número e cidade, recebendo os valores passados como parâmetro. Então, quando eu fizesse aqui o new, eu já passaria como parâmetro, né? Então, os valores que eu uso para setar os atributos, eles podem ter vindo, por exemplo, de um formulário de cadastro, né? E aí eu seto as variáveis para passar aqui para o meu objeto. E eu poderia passar aqui, né? Essas variáveis com os valores vindos ali de um formulário, por exemplo, né? Então, aqui eu estou setando já no construtor, inicializando no construtor os valores desses atributos, né? Bom, toString, se eu quiser exibir os valores desses atributos, nós vimos lá que nós fazíamos o quê, né? Aqui nesse caso, o meu objeto, endereço, onde eu fiz o new, é a variável meu endereço. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, os atributos são públicos, então isso daqui vai funcionar, né? Então, por exemplo, se eu colocar isso daqui para executar, meu endereço, logradouro, meu endereço número, meu endereço cidade. Ele vai exibir esses valores aqui que foram setados ali no momento em que eu instanciei aqui, criei o meu objeto, né? Agora, eu posso fazer isso aqui, ó, echo meu endereço. Ele vai funcionar porque nós estamos usando aqui, olha, o método mágico que é o toString. O toString ele vai ser automaticamente invocado quando eu fizer isso daqui. E o que eu fiz ali? Olha só, eu pedi para ele montar essa string concatenando para mim. Né? Olha, o logradouro que foi setado, o número que foi setado aqui e a cidade que foi setada aqui, né? Então, quando eu executo isso, ele já vai fazer para mim a exibição dessa string, que é a que eu estou retornando. Então, eu não precisaria fazer isso daqui, né? Então, é uma opção, né? Você pode formatar no toString, lembrando que aqui, tanto no construct, quanto no toString, quanto no destruct, são 2 underlines aqui, né? Ó. 1, 2, certo? E eu posso optar, fazer uma string bem formatadinha aqui, e quando eu fizer esse echo meu endereço, ele usa o toString e já exibe isso formatadinho, ou eu posso exibir dessa forma aqui, tá?
Depois eu vou exibir para vocês das duas formas. Inclusive, isso daqui está funcionando porque os atributos são públicos. Se os meus atributos fossem privados, aí eu não ia ter como fazer. Eu teria que trabalhar dessa forma aqui mesmo, né? Porque daí sim, com eles sendo privados, os métodos, né, da própria classe conseguem acessar, né? Então, isso é importante ressaltar, que essa forma aqui que eu estou comentando funcionaria se os atributos, não funcionaria se os atributos fossem privados, né? E o destruct, ó, tô deixando tudo comentado aqui para vocês. O destruct, ele vai ser executado no encerramento da execução desse script. Então, ele destrói o meu objeto, né? O meu objeto já foi usado, não vai ser mais usado, destrói o objeto. Nesse caso aqui, eu só estou exibindo uma mensagem. Mas eu poderia aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse conexões com o banco de dados aqui abertos, eu poderia encerrar essa conexão. Variáveis ocupando a memória que não foram liberadas ou que eu quero liberar manualmente, né? Então eu poderia fazer isso aqui. Qualquer operação que eu queira executar no momento em que o meu objeto vai ser destruído, tá? Ou seja, nesse caso aqui, no momento em que o script vai se encerra, onde ele executa o fim do meu script aí, quando ele termina aqui, tá? Vamos executar esse código. Opa, sem querer eu cliquei aqui para criar um novo. Vamos executar aqui, olha, exemplo 4. Que nós temos aqui, tem um erro na linha 31, de alguma coisa que eu mexi aqui no código, comentei, descomentei e não arrumei. Vamos voltar lá. Agora sim. Então, ó, ele exibiu para mim o que eu mandei aqui, ó, eco meu endereço. Então, ele executa automaticamente o string, gerando aqui, ó, Rua Pascal Marmo, BR, quebrou a linha, número 1888, que nós havíamos passado aqui, quebrou a linha, Limeira, que é a cidade, só não quebrou a linha aqui para escrever o destruir, né? Então, vamos concatenar um espacinho aqui no final da nossa string, para ele concatenar um BR, na verdade, né, para ele quebrar a linha aqui. Então, o que aconteceu? O que aconteceu na execução desse script? A minha classe encerrou aqui, ó, fim, classe, endereço, né? Então, terminei aqui a classe endereço, ela só está sendo usada aqui, né, ó. Quando eu faço o new, é que isso aqui tudo vai ser utilizado. Então, quando eu fiz o new endereço, passando os parâmetros, ele veio aqui, executou o construtor, setou para mim os atributos. Na sequência, eu falei para ele exibir meu endereço. Ele veio aqui, fez aqui a montagem da string e me retornou, né? E voltou aqui para o eco e exibiu. Aí não tem mais nada para executar, fim do script, ele automaticamente executa o destruct e exibiu aqui para mim o destruir. Eu poderia aqui ter feito o que eu quisesse para destruir, fechar conexões, limpar variáveis, né? Mas eu só dei o eco aqui na variável, na página aqui, né? Bom, eu poderia, como eu falei, ao invés de usar o toString, se eu fizesse tudo isso aqui, ó, como privado, que é o ideal a gente fazer para os nossos atributos, né? Se eu tivesse deixado esses atributos aqui privados, então eu teria um problema para fazer isso daqui, né? Ó, isso daqui ficaria prejudicado. Tá vendo, ó? Ele não consegue, porque ele não pode acessar propriedades privadas, né? Então, eu teria que retornar tudo isso daqui para público, o que não é uma boa prática de programação em orientação a objetos, deixar esses atributos como públicos, né? Aí eu conseguiria fazer isso, né? Então, para eu poder manter isso aqui privado, para apenas os métodos da própria classe acessarem, eu teria que deixar, então, ali privado e executar, daí deixar ele executar automaticamente esse toString, né? Que aí funcionou redondinho aqui, ok? Então, isso é uma das coisas aí que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo.
acho que dá para a gente acrescentar mais uma coisinha aqui. Nós falamos do público e do privado, né? Aqui no PHP nós ainda podemos trabalhar com o protegido, protect, né? Ou seja, público, todas as classes do meu sistema vão poder acessar, né, esses atributos, essas operações aqui. Né? Privado, apenas os métodos da minha própria classe tem acesso a esse atributo. E os protegidos, né, são apenas essa própria classe, né, nesse caso aqui, o que estiver entre esse begin end, né, quando a gente fala essa própria classe, e as classes que herdarem a classe pessoa. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre herança, né? Então, outras demais classes não poderiam acessar, tá? Aqui, na verdade, nós temos, então, um atributo de cada tipo. Aqui, o método verdados, que apenas dá o eco em cada um desses atributos. E aqui embaixo, olha, fora da classe, então, vou colocar aqui, ó, fim da classe pessoa, né? Então, aqui já é um código que vai usar a classe pessoa. A gente pode criar as classes separadas em outros arquivos, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas quando aqui está no mesmo arquivo, ele encara que aqui encerrou a classe, né? Aqui é um código que está usando a classe. Então, eu tenho a minha variável aqui, o objeto pessoa, new pessoa, então ele instanciou, criou para mim um objeto com isso daqui, né? E aí, o que vai acontecer? Né? Olha, se eu tentar fazer um eco, pessoa, nome, vai dar certo porque é público. Pessoa, idade, eu já coloquei aqui, ó, não vai funcionar, porque é protegido. Protegido, apenas o que for aqui da classe consegue acessar, seja para ler ou para setar, ou classes herdadas. Isso daqui não é uma classe herdada e nem faz parte da classe pessoa, embora esteja aqui no mesmo arquivo, né? O atributo privado, senha, também, mesma coisa. Só o que estiver na classe pessoa, né? Atributos e métodos da classe pessoa. E também não pode ser acessado aqui, porque aqui não faz parte da classe pessoa, embora esteja no mesmo arquivo, né? Então, isso daqui, olha, nós vamos executar e vocês vão ver que vai dar erro por causa disso, porque eu vou tentar executar aqui algo que, ó, não pode ser acessado. É o protect, que é a idade, né? Se eu comentar a idade, ele vai dar o erro agora na senha, ó, porque é privado, tá vendo, ó, senha, tá? Não deixou, tá? Então, qual que seria a minha solução aqui nesse caso? Ó, tá tudo comentadinho aqui na hora que eu disponibilizar lá para vocês, ó. Usar o método público para ver os dados, ou seja, embora eu tenha atributos protegidos, privados aqui, eu tenho um método público. É ele que vai ficar público para qualquer classe que tente usar a minha classe, possa obter ou setar dados aqui conforme o programador tiver definido. Né? Então, aqueles métodos que eu deixei públicos são os métodos onde eu criei toda uma regra de negócio aqui dentro, né? Claro que nesse caso eu só tem um eco, mas eu criei toda uma regra de negócio para, de repente, poder setar um atributo ou poder ler o valor dele, né? Então, eu protejo os atributos de um acesso de leitura direto ou setar um valor direto ali sem passar por regras que eu venha a ter naquele método, né? Então, o método público é que fica liberado para ser usado, né? Ó, ver dados. Aqui nesse caso eu só dei eco, mas eu poderia ter feito if, se for um usuário de nível tal no sistema, ele não pode ver a idade nem a senha, ele só pode ver o nome, né? Então eu poderia ter regras aqui, né? Então eu faço com que esse método seja público e ele seja responsável por exibir de acordo com regras que eu pudesse colocar aqui dentro em condicionais, né? Então eu teria que usar o método verdados. Então a gente vai lá atualizar a página, ó, está lá a exibição desses dados, né? Então é assim que nós temos que raciocinar na orientação a objetos, ok? Bom, eu tenho mais uns códigos aqui, mas também vou finalizar esse vídeo, volto num próximo para que não fique muito cansativo para vocês. Vou postar os códigos lá e a gente vai se falando. Até mais, pessoal!